Olá pessoal, tudo bem? Essa é a parte 3 de Constitucional. Esqueci aqui de separar, mas pronto, separadinho aqui, parte 3. A gente já vai começar então com o caso sobre o CNJ e a transferência de sigilos de dados fiscais e bancários. E essa aqui é a ADI 4709 e o STF decidiu que é constitucional a requisição sem prévia autorização judicial de dados bancários e fiscais, considerados imprescindíveis pelo Corregedor Nacional de Justiça para apurar infração de sujeito determinado, desde que em processo regularmente instaurado mediante decisão fundamentada. E aqui continua que, embora constitucionalmente protegido, o sigilo de dados bancários e fiscais pode ser objeto de conformação legislativa, devidamente justificada, e ceder à consecução de fins públicos com previsão de hipóteses de transferência no interior da administração pública. Então, ele pode ser objeto de conformação legislativa devidamente justificada. E que isso tudo aqui encontra lógica na probidade patrimonial dos agentes públicos e a legitimidade da requisição pelo corregedor. A próxima é quitação de dívida ativa por meio alternativo de cobrança e honorários advocatícios de procuradores estaduais. Vou ler só aqui o primeiro parágrafo, que diz que é constitucional, desde que observado o teto remuneratório, norma estadual que destina aos procuradores estaduais honorários advocatícios incidentes na hipótese de quitação de dívida ativa em decorrência da utilização de meio alternativo de cobrança administrativa ou protesto de título. Então, é constitucional, desde que observado o teto remuneratório. Vamos ver aqui. Sobre direito administrativo agora, se a privatização da empresa estatal, sobre a privatização de empresa estatal e a transferência de débito. E aqui para o STF, na ADI 5271, o STF decidiu que é constitucional uma norma estadual que prevê a assunção de obrigação financeira resultante de sentença judicial proferida após a privatização pelo Estado. Então, o Estado privatizou uma empresa. Como que é? O Estado privatizou. Agora é privada, não é mais pública. Depois disso, veio uma sentença condenando, então, aquela empresa. E, de acordo com o STF, pode ter uma lei que diga que essa condenação vai ser de responsabilidade do Estado e não da empresa privatizada. E aqui, essa decisão tem como base a faculdade que o legislador tem, e aqui que ele atuou dentro do seu espaço de discricionariedade, visando tornar a operação mais atrativa à luz do interesse público e estimular a aquisição. Então, aqui ele está dentro da sua legitimidade e ele pode, então, agir dessa forma para estimular a venda. E agora a gente tem aqui uma decisão bem importante sobre, acho que é a Lei de Improbidade Administrativa. Eu não coloquei, eu recortei errado e saiu aqui o número da decisão, se é recurso extraordinário, que eu acredito que seja. Eu tirei, mas eu deixei aqui, tese fixada, 2 pontos. São 4. Então, vamos ver essas teses fixadas.
sobre a Lei de Improbidade Administrativa e depois a gente tem que conferir se é de ADI ou de recurso extraordinário. Vamos lá, primeira tese. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9, 10 e 11 da lei a presença do elemento dolo. Então, é necessário a responsabilidade subjetiva e tem que ficar comprovado dolo. 2, item 2, tese 2. A norma benéfica da Lei 14.230, que é a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36 da CF, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Então, tô falando aqui que, apesar de ser mais benéfica, essa norma aqui não retroage, ela é irretroativa. Foi mencionado aqui o artigo 5º, inciso 36, e diz que não incide, então, não afeta a coisa julgada e também nem a execução. A tese 3 afirma que a nova lei de improbidade aplica-se aos atos de improbidade culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. Então, eu vou repetir. A nova lei aplica-se aos atos culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado. Então, a tese 2 está falando que não retroage, mas para os casos, não retroage nos casos que já tem coisa julgada. Não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada. Mas aqui, a tese 3 fala que retroage sim, quando não tem ainda a condenação transitada em julgado. E aqui, na tese 2, ele fala que não afeta nem coisa julgada, nem o processo de execução da pena e seus incidentes. Então, aqui provavelmente já transitou e está executando. Então, por isso também não influi, não tem consequência na execução. Mas, se a gente já tem um processo e esse processo aqui não tem execução, não transitou em julgado, etc, etc, aí sim a nova lei aplica-se. A tese 4 afirma que o novo regime prescricional previsto na lei é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Então, esse julgado aqui do STF, ele tratou de 2 temas principais. O primeiro foi sobre a improbidade existir quando for verificado o dolo. Então, fala da responsabilidade subjetiva e que deve comprovar o dolo. A tese 1, 2 e 3 são referentes a esse tema do elemento subjetivo. A tese 1, então, fala que ele tem que ter o dolo. A tese número 2 fala quando não retroage. E a tese 3 fala excepcionalmente quando retroage. A tese 4, por sua vez, é outro tema, que é sobre a prescrição. A prescrição, diferente do elemento subjetivo, que uma hora se aplica, hora retroage, hora não retroage, a prescrição, nesse caso, não há dúvidas, ela não retroage. A prescrição é aplicada, né, é aplicável os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
E aqui, então, a gente tem um resumo. Essa aqui eu li as teses, né? E embaixo a gente tem um resumo. Eu vou passar aqui, dar uma passada de olhos para ver se vale a pena a gente ler. Eu acho interessante aqui essa observação, olha, o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, artigo 5º, inciso XL, não tem aplicação automática para responsabilidade por ato ilícito civil de improbidade administrativa. Então, por que a gente está falando, né, que uma hora retroage e outra não? Porque sobre a lei de improbidade administrativa é um ilícito civil, não é ilícito penal, ilícito civil. Muito bem. E aqui, olha, sobre aquela tese 3, que é quando ela tem incidência nos processos que não tem o trânsito em julgado, tá falando aqui, olha, trata-se de uma regra de exceção que deve ser interpretada de forma restrita, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação do ato jurídico perfeito. Então, excepcionalmente, né, porque em regra a gente prestigia a irretroatividade. E aqui, ó, diante da revogação expressa, não se admite a continuidade de uma investigação por uma conduta culposa que não mais é tipificada em lei. E até tá falando aqui da sentença condenatória, né, não transitada ou da investigação. Isso tudo aqui não mais se sustenta, uma vez que não há mais a lei. Contudo, isso aqui não deve ser a incidência dos efeitos da nova lei não é automática, no sentido de que não implica a extinção automática da demanda, porque o juiz deve verificar se existe dolo. Se tiver dolo, prosseguir-se-á. Sim, isso mesmo. Então, essa é a decisão envolvendo a lei de probidade. Depois uma aqui que é interessante, mas é de consumidor, acho que não deve cair, mas vamos ver, é pequenininha. ADI 6088. É constitucional norma estadual que obriga as prestadoras de serviço de telefonia, celular e de internet a inserirem mensagens incentivadoras à doação de sangue. Então, pode doar sangue. Depois, sobre Covid, indenização por incapacidade ou morte de profissionais da saúde em razão da pandemia. Essa aqui é uma ADI 6970 e está relacionada à ODS 3. E aqui diz que é constitucional, norma federal, que prevê a compensação financeira de caráter indenizatório a ser paga pela União por incapacidade permanente para o trabalho ou morte de profissionais, decorrentes do atendimento direto a pacientes acometidos pela Covid. No caso, a Lei 14.128 dispõe sobre a política pública social para atender finalidade específica. Ela não representa qualquer interferência sobre o regime jurídico de servidores. Ademais, a indenização prevista não configura despesa obrigatória de caráter continuado. É constitucional, então, a norma federal que traz a compensação financeira. Depois a gente tem aqui
sobre direito constitucional, defensoria pública e princípios constitucionais. Essa decisão, então, verifica sobre a defensoria pública e seu poder de requisição. É uma ADI 6860 e tem a ver com a ODS 16. A decisão diz o seguinte: é constitucional, lei complementar estadual, desde que observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Então, é constitucional a lei que confere à Defensoria Pública a prerrogativa de requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes certidões, exames, perícia, vistoria, diligência, processo, documento, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias ao exercício de suas atribuições. Em seguida, a gente tem aqui uma decisão sobre licença à gestante e à adotante para militares das Forças Armadas. Trata-se da ADI 6603 e tem a ver com a ODS 3, 5, 10 e 16. De acordo com essa decisão, então, é inconstitucional ato normativo, que ao disciplinar a licença maternidade no âmbito das Forças Armadas, estabelece prazo distinto de afastamento com fundamento na diferenciação entre a maternidade biológica e a adotiva, bem como em função da idade da criança. Então, não pode ter distinção, nem ser biológico ou não, nem em razão da idade. Por fim, nessa ficha aqui, nós temos então agora sobre o direito de reunião de ações eleitorais sobre o mesmo fato para julgamento conjunto. Mas isso aqui é de eleitoral, então não vou ler. A próxima aqui é sobre direitos e garantias fundamentais. Compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal. Trata-se da ADI 6649 e a DPF 695, está relacionada aos ODS 16 e 17. E, em resumo, é legítimo, desde que observados alguns parâmetros, o compartilhamento de dados pessoais entre órgãos e entidades da administração pública federal, sem qualquer prejuízo na observância dos princípios gerais e mecanismos de proteção da LGPD. O próximo trata-se de produtos fumígenos, restrições à publicidade, ADI 3311 e ODS 3, e em resumo não viola o texto constitucional a imposição legal de restrição à publicidade de produtos fumígenos e de inserção de advertência em suas embalagens quando se revelarem adequados, necessários e proporcionais para alcançar a finalidade pública de reduzir o fumo e o consumo de tabaco. Agora sim, de direitos do trabalho, em especial, mais específico, sobre o piso salarial da categoria. Piso salarial nacional para os profissionais de enfermagem, ADI 7222, ODS 3. Em resumo, os efeitos da Lei 14.434 ficarão suspensos até que sejam avaliados os seus impactos sobre a situação financeira dos estados e municípios, os riscos para a empregabilidade e a qualidade dos serviços de saúde, tudo com base em informações a serem prestadas no prazo de 60 dias pelos entes estatais, órgãos públicos e entidades representativas da área da saúde. Então, a Lei 14.434 teve seu efeito suspenso até que seja avaliado seu impacto. E como que irá avaliar? Aqui ele pediu, foi determinado,
que fossem feitas análises envolvendo os riscos da situação financeira para o Estado, os riscos da empregabilidade, os riscos da qualidade do serviço e entre outros. Isso aqui foi uma medida cautelar, né? Muito bem. O próximo é sobre reserva de vagas por mão na mesma escola, acho que não vai cair pra gente. O próximo é da DPF 988. E eu recortei errado, deixa eu ver aqui, lendo que tá, se dá pra gente entender. E diz aqui que ofendem os princípios da legalidade orçamentária e separação dos poderes, e a continuidade da prestação de serviço público, as decisões que, com o objetivo de satisfazer crédito trabalhista, determinam o bloqueio de recurso público, transferindo às associações a verba do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a implementação de programa Dinheiro Direto na Escola. Então, o princípio da legalidade orçamentária, da separação dos poderes e da continuação. Esse aqui é novo, a gente já viu, acho que nas outras partes, esses argumentos de que bloquear recurso público ou transferir verba pública, a gente estaria, se o juiz, quando faz isso, ele ofende a legalidade orçamentária, ofende a separação de poderes. E agora tem esse outro princípio também que eu acredito que nós não tínhamos visto, que é ofensa à prestação, à continuidade da prestação de serviço público. Aqui eu grifei também que aquela verba tinha sido, geralmente, né, ocorre o bloqueio, a penhora, o sequestro dessas verbas para satisfazer um crédito trabalhista. Mas acontece que tem, então, que deve ser determinada a devolução das verbas bloqueadas para o atendimento do fim a que se destinam os valores. Então, quando o dinheiro ele tem um destino determinado por lei, deve o juiz respeitar essa destinação, senão será ofendido o princípio da continuidade da prestação de serviços, o princípio da separação dos poderes e o princípio da legalidade. Aqui geralmente cai sobre intervenção, mas são mais nas provas do MPT. Então, esse aqui é interessante, é bem curtinho. São hipóteses constitucionais de intervenção estadual no município. Trata-se de rol taxativo, nós vimos na ADI 6619 e ODS 16. Então, é inconstitucional por violação aos princípios da simetria e da autonomia dos entes federados, a norma constitucional estadual que prevê a hipótese de intervenção do Estado no município, fora das que são taxativamente elencadas no artigo 36 da CF. O próximo é sobre direito constitucional, ordem, educação básica. E aqui, a educação infantil é um dever estatal que deve garantir o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. Tem a ver com o ODS 1, 4, 10 e 16. E grifei aqui que o poder público tem o dever jurídico de dar efetividade às normas constitucionais. A educação básica, em todas as suas fases, é o direito fundamental. A educação infantil compreende creche de 0 a 3 anos e pré-escola de 4 a 5. Em resumo, o Estado tem o dever constitucional de assegurar às crianças,
já li. Aqui também um trecho legal, que a educação é direito subjetivo, mediante norma de aplicabilidade direta e eficácia plena. E isso aqui geralmente cai sobre a eficácia e aplicabilidade. Então, quando a gente está falando da educação básica para o STF, a educação infantil é um direito subjetivo e ele é assegurado mediante norma de aplicabilidade direta e de eficácia plena. Temos também aqui agora reserva de assentos especiais para pessoas obesas, ADI 2477 e ADI 2572, ODS 10 e 11. E aqui vimos que, em resumo, é constitucional lei estadual que prevê a reserva de assentos especiais a serem utilizados por pessoas obesas, correspondente a 3% dos lugares em salas de projeção, teatro, espaço cultural localizado em seu território e a no mínimo 2 lugares em cada veículo de transporte coletivo municipal e intermunicipal. Então, a lei estadual que prevê essas reservas é constitucional. A lei estadual que prevê essa é constitucional, isso. E aqui o que eles citam? Promoção da igualdade, dispor sobre o acesso de maneira digna. Mencionado aqui o artigo 22, inciso 9º, artigo 6, 23, inciso 5º, artigo 24, inciso 9º, 215 e 217, parágrafo 3º. Outro aqui agora é da Covid-19, retomada das ações de reintegração de posse e em arrefecimento dos efeitos da pandemia, devem instalar comissões para mediar despejos antes de qualquer decisão, a fim de reduzir os impactos habitacionais. O próximo é sobre o processo civil, e afirma-se que é inconstitucional lei estadual que obriga a Fazenda a antecipar o pagamento de despesa com diligência dos oficiais de justiça. Isso porque seria competência privativa da União. Então, a lei estadual não pode obrigar a Fazenda Pública para antecipar o pagamento. Mais uma agora. Direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, liberdade de expressão. A ADI, trata-se da ADI 7261, que está na ODS e está relacionada à ODS 16. E nesse caso aqui, a resolução do TSE, que dispõe sobre o enfrentamento à desinformação, não exorbita o âmbito de sua competência normativa e nem impõe censura. Nesse contexto, o direito à liberdade de expressão pode ceder no caso em que ela for usada para erudir a confiança e a legitimidade da lisura político-eleitoral. Trata-se de cedência específica, analisada à luz do caso concreto. Depois nós temos uma aqui de direito processual civil, processo coletivo, litisconsórcio passivo e necessário. Sobre a participação obrigatória de empregado em acordo celebrado no âmbito de ACP. Está relacionada ao ODS 8 e 16, e a tese aqui do STF é de que em ação civil pública proposta pelo MPT em face de empresa estatal, com o propósito de invalidar a contratação irregular de pessoal, não é cabível o ingresso de todos os empregados, mas é indispensável sua representação pelo sindicato da categoria. Então, aqui, quando o MPT ajuiza uma ACP pedindo para invalidar a contratação irregular, ou seja, sem concurso público, nesse caso aqui, os empregados não precisam estar presentes. A gente está falando aqui de litisconsórcio passivo necessário. Nesse caso aqui, os
empregados não devem estar presentes, mas deve sim estar o sindicato representando-os representando. E como é da nossa área trabalhista, eu vou ler o resuminho aqui que o próprio STF fez. E depois a gente tem mais uma aqui também, bem importante, de direito do trabalho. Ou então, continuando, os interesses dos empregados diretamente afetados por acordo firmado em âmbito do processo coletivo deve ser defendido pelo sindicato. Então, quando o MPT faria um acordo com o órgão, o sindicato deve estar presente para defender, naquele caso, o interesse dos empregados que serão afetados por aquele acordo. Não há imprescindibilidade da citação de cada empregado para formar o litisconsórcio passivo. A pretensão de inclusão de todos os indivíduos mostra-se incompatível com a estrutura do processo coletivo, especialmente por comprometer a efetividade, a celeridade. Com base nesse entendimento, o tribunal, por maioria, apreciando o tema 1004 de repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário e julgou procedente o pedido da ação rescisória para desconstituir o acordo e, em juízo rescisório, determinar a reabertura da instrução perante a vara do trabalho de origem com a integração do sindicato à lide. Então, isso aqui adveio, acho que é assim, né, que fala, mas teve origem em uma ação rescisória. Que interessante. Eu vou ler aqui, por fim, outra decisão trabalhista e a gente termina com uma de administrativo. Então, de direito de trabalhista, nós temos aqui um julgado, mas muito, muito, muito importante, que é o que eu chutaria que tem chances de cair na nossa prova, também em qualquer das fases que nós fomos, se Deus quiser, participar. É sobre o direito do licença e afastamento, benefício, salário e maternidade. O termo inicial da licença e maternidade... Não vou começar não. É sobre isso, o termo inicial, resumindo, é sobre o termo inicial da maternidade e o salário, e do salário. Então, quando começa a licença e quando começa o salário. Isso tudo aqui foi decidido numa ADI 6327, e está relacionado ao ODS 1, 3, 5, 8 e 10. E já agora sim, vou começar a ler, que é bem importante e não é muito grande. De acordo com o STF, nos casos de internação pós-parto que dure mais de 2 semanas, então a internação pós-parto e deve durar mais de 2 semanas, o termo inicial da licença e do salário é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último. Daqui a pouco a gente lê o resto. Então, isso aqui que a gente vai ler, aplica-se para uma questão em específica. Qual é? A situação de pós-parto. É uma situação de pós-parto que dure mais de 2 semanas. Nesse caso em específico de pós-parto que dura mais de 2 semanas, o termo inicial da licença maternidade e o termo inicial do pagamento do salário maternidade é a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último. E prorroga-se ambos os benefícios por igual período ao da internação. Então, se o período da internação foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, o termo inicial e o salário vão se prorrogar por igual período, visto que não podem ser reduzidos de modo irrazoável e conflitante com o direito social de proteção à maternidade e à infância. A proteção à maternidade e à infância, artigo 6, caput 201, 2, 203, 1 e 227, caput e parágrafo 1º, 1,
são incisos, né? 201, inciso 2, 203, inciso 1, 227, caput, parágrafo 1º, inciso 1, se caracteriza como uma verdadeira liberdade positiva de observância obrigatória em um Estado social de direito, cujas finalidades são a melhoria das condições de vida dos hipossuficientes e a concretização da igualdade social. Nesse contexto, diante da elevada quantidade de nascimento prematuro e de complicação na saúde após o momento do parto, há uma omissão constitucional relativa no parágrafo 1º, artigo 392 da CLT e no artigo 71. Então, há uma omissão constitucional, pois crianças ou suas mães internadas após parto são desigualmente privadas da convivência inicial. Ademais, não há se falar em ausência de fonte de custeio, uma vez que o benefício e sua fonte já existem. Então, aqui acho que é importante a gente comentar dessa omissão, essa decisão aqui que nós lemos, que o termo inicial do benefício e o termo inicial da licença acontecem após a alta da mãe ou do recém-nascido, que acontecer por último, e que prorroga-se ambos pelo período em que ou a mãe ou o bebê ou os dois estavam internados. Essa tese aqui teve origem com base na Constituição, que seria o direito à proteção e à infância, que são o artigo 6º, caput, artigo 201, inciso 2, 203, 227. Então, tudo teve início aqui. A origem do direito está na Constituição e que há uma omissão no artigo 392, parágrafo 1º da CLT e no artigo 71 da Lei 8.213. Então, tanto a CLT no artigo 392, parágrafo 1º, quanto a Lei 8.213, artigo 71, elas possuem essa omissão constitucional. E também é importante falar que a fonte de custeio já existe, né? Não há que se falar em ausência da fonte de custeio, uma vez que o benefício e sua fonte já existem. Então, acredito que tenha muita chance de cair. Bem grande mesmo. E a gente terminou então aqui. O próximo vídeo a gente vai para a parte final, que é bem curtinha, olha. É só esse aqui. E esse aqui é a decisão da taxa referencial da correção monetária da ação trabalhista, que, como é uma questão bem difícil, deixei para o último. Até lá!